Vamos fazer a oração. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por mais esta aula, ó Deus, que o Senhor possa se manifestar no meio de nós, né? Que nós possamos aprender a Tua vontade, a Tua palavra, ver a atuação da igreja em todos os tempos e que a gente possa firmar principalmente para o futuro contigo, ó Deus. Também obrigado pela recuperação do pastor Neri, que o Senhor esteja com ele, que ele possa estar logo aqui, podendo ministrar as próximas aulas, esteja com todos os doentes também da igreja, que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Então acredito que esta é a última aula de vocês comigo, que acho que semana que vem o pastor Neri já está aqui para passar a bola, até porque vai ser mais agradável com ele do que comigo, não é verdade? Até porque o pessoal perguntou de manhã, mas e a prova, como vai ser? Eu falei, se for com o pastor Neri, vai ser muito mais fácil, porque ele é um pastor. Agora, se for comigo, vai ser muito mais difícil. Então, nós devemos orar logo pela recuperação dele, né? Então, olha só, relembrando, sobre a avaliação, lembra que tem a apostila, tem que decorar os versículos, né? Falando em decorar os versículos, todo mundo decorou o versículo aí? Sim. Sim. Alguém pode falar para mim? Diga aí, Toniel. Eu sou Pedro, você é Pedro, né? Sim. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Isso. E nem... As portas do inferno. Né? Isso. Não prevalecerão. Exatamente, dependendo da versão. Isso aí você, que é o sistema de confiança, fala um para o outro em casa e depois lá no final vocês anotam, tá? Eu deixei como tarefa dessa semana, não a memorização, mas a leitura de Atos capítulo 4, 5 e 6. Se você puder, está aí até no final da apostila, mas se você puder ler mais Atos, né, é bem interessante porque todo esse processo do início da igreja e sua expansão, que é a aula de hoje, está ali em Atos, né? Então, Atos você tem bem toda essa formulação e também nas cartas de Paulo. Mas depois passamos outros versículos para vocês memorizarem. Então, aí nós temos aí o que foi a igreja, né? Lá saiu do local da Palestina para o Universal, só lembrando da aula passada, tá? Lá na região do Oriente, né, nessa parte aqui da Palestina, que é uma área extremamente complexa, né, confusa, tem ali o berço das religiões monoteístas, né, e aí nós vimos aí o início, a percepção, o processo de expansão. Na aula passada eu não falei, né, aqui teve a questão do Pentecostes que eu falei, né, mas na aula passada eu não falei sobre os diáconos, né, o que seria, né? E quando começou, nós temos uma anotação lá no comecinho, deixa eu achar aqui para vocês, falando sobre essa questão dessa autoridade do diácono. Depois que aparecer ali, eu mostro para vocês. Por que surgiu? Né? Foi colocado porque os discípulos, eles queriam se voltar para o ensino, para a pregação, para a parte espiritual, e os diáconos viriam como auxiliar na parte administrativa da igreja, que é colocado lá em Atos, para que tirassem o peso dos apóstolos, né? Eu falei discípulos, mas dos apóstolos, para que os outros pudessem fazer toda essa questão administrativa e auxiliar eles nesse processo de expansão da igreja. Ok? Nós vimos isso aqui, o batismo, depois o crescimento rápido, depois nós tivemos aí também sobre essa questão dos judeus, a perseguição, o começo lá do processo de perseguição. Isso tudo nós já vimos, tá, o material está diferente, mas é o mesmo texto, tá? Porque esse material aqui é o meu. Tá? Depois, chegamos aí o início lá da igreja primitiva, né, de uma certa forma, lá as 3 características de Cristo, lembra? Que eu falei lá o caráter messiânico, o processo de ressurreição e a segunda vinda. Lembram disso? Estão lembrados? E aí, por fim, falamos lá sobre as entregas voluntárias, né, as promessas, alguns desânimos que foram decorrentes, que uns acreditavam que
Cristo ia vir logo, e aí não veio, aí eles começaram a desanimar, e também pelo processo, lá também na história de Ananias, né, que o pessoal começou a esconder, desviar, lembram? Não entregar o que deveria ser entregue de forma verdadeira, enganando o Espírito Santo. E aí, basicamente foi isso aí. Aí começa hoje a aula, que é esse processo de expansão. Eu coloquei aí organizado na igreja, na apostila, vai dar para você verificar. Então, olha só, nessa época, decidiu-se uma importante questão. O cristianismo continuaria como o surgimento judaico ou abriria suas portas para todas as etnias, que está aí na sua apostila, que era o Concílio de Jerusalém. Não vai dar para a gente ler aqui Atos 15, de 1 a 19, mas para que você tenha uma ideia, está dando para enxergar lá, Concílio de Jerusalém. Mas, para que você tenha uma ideia, foi aquela discussão lá de Pedro, com os apóstolos, sobre o processo de expandir, se ficaria restrito aos judeus ou ia expandir para todos, para os gentios. Tá? A igreja, nesse tempo, estava restrita a Jerusalém, tá? Então ela estava presa ali somente a Jerusalém, algumas aldeias vizinhas, que nós chamamos de áreas rurais, né? E seus membros eram judeus ou os prosélitos. Que eram os prosélitos? Alguém sabe? Tu sabe? Não sabe? Sabe, Toniel? Não? Então, olha só, que bom que eu sei, que bom que eu estudei, né? Senão vocês iam me deixar na mão. Prosélito, existiam dois tipos de prosélito que eram aplicados tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento, por causa da tradução, você vai encontrar a palavra piedosos, seguidores da lei, mas fazia referência lá no grego a essa palavra prosélitos, né? Então, o que eram os prosélitos? Um estrangeiro para o judeu. Era um estrangeiro que queria seguir o judaísmo, que tinha interesse em seguir o judaísmo. E existiam dois modelos, dois tipos, os prosélitos da porta e os prosélitos de justiça. Então está aí na sua apostila, né? Estrangeiro, nome que os judeus davam àqueles que não eram judeus por nascimento, mas que viver no seu país, colocando-se sob a proteção do Senhor, e também os que abraçavam a religião judaica em outras terras. No Novo Testamento, algumas vezes se lhe dá o nome de prosélito a piedosos, temente a Deus. Está lá em Atos 2:10, 10:2, 22, 13, 16, 43, você pode achar. E os primeiros, os prosélitos da porta, né? Que habitavam na Terra Santa. Esse primeiro aí são os da porta, que habitavam na Terra Santa ou mesmo fora dali. Os privilégios de que gozavam, né, eram ter uma vida santa, aí iam ter a esperança na vida eterna, eram concedidos o direito de habitar, prosperidade. Todo mundo pegou aqui? Esses da porta? Está aí na sua apostila. Esses aqui tem uma grande diferença. Esses aqui, eles praticavam a lei, as leis lá de Moisés, mas eles não faziam a circuncisão, tá? Esses primeiros aqui, o da porta. Então, eles praticavam toda a questão ritualista do judeu, mas não faziam a circuncisão. E nem eram sabatinados, para saber que eles tinham conhecimento total da lei. Era o que era ensinado. Lembrando que o judaísmo é uma religião que não tem característica de expansão, como a Igreja Católica, os evangélicos, o islamismo, que querem levar a palavra de acordo com o que eles entendem, né? Os judeus não têm essa característica de fazer uma religião expansionista. Por quê? Eles tinham aquela ideia de como era o povo escolhido, ficava aquilo ali restrito, né? E ainda tem outras características. Por exemplo, eu sou filho de judeu, a família é judeu-sefardista, minha avó. Só que aí, meu pai é filho da minha avó, então nós sabemos que ele é um judeu. Pode ser considerado judeu, só que ele não segue nada. Meu pai hoje, se você entregar uma revista adventista, ele vai ler. Se falar vai ter uma festa no centro de Umbanda, ele também vai lá, sabe? Ele diz que ele é aquele que diz que tudo importante é você ser bom, que vai lá tudo leva à salvação, né? Ainda mais que ele não
Ele não tinha problema com bebida, mas gostava de de uma bebidinha, né? E aí eu e a Grace oramos muito para ele parar. Aí o que Deus fez? Fez ele parar. Ele ficou diabético, né? Então aí ele fala, agora que eu não vou mais. Eu falei, não, para você ver que isso como... E aí a gente ora pela saúde dele diabético, ele está vendo como está tudo tranquilo, viu? Falei, viu como é bom? Só teve coisa positiva na sua vida. Só que na nossa família tem essa questão toda diabética. Aí eu, por exemplo, eu já não sou filho, eu já não posso ser considerado judeu. Por quê? Alguém sabe me dizer? Que tem uma característica importante para você ser judeu. Isso na história deles. Ninguém sabe? Não, né? Oi? Também, pode ser, mas tem uma coisa mais importante que é na mulher. Só é judeu aquele que nasce de um ventre, de uma mulher judia, né? Que tem a certeza. Ah, mas minha mãe era uma pessoa católica e não tinha laços de sangue no judaísmo, e aí meu pai tem, só que aí eu não posso ser considerado, porque eu sou considerado um judeu falso, ou se eu quisesse, teria que passar por toda essa sabatina para entrar dentro do grupo. Por quê? Para eles só podem ser considerados aquele que vem do ventre, lá da mulher. Porque ali temos certeza que está nascendo de uma judia. É o que eles alegam. Agora o homem não. O homem, a mulher pode engravidar de um não judeu, né? Então, como é que nós vamos ter certeza? A certeza é somente na mulher, né? Eu sou um judeu, não vou deixar isso gravado, essa tua fala, né? Aí o que acontece? E o segundo... prosélito da justiça, eram aqueles que se convertiam ao judaísmo, né? Eram examinados na lei e principalmente faziam a circuncisão, né? Então eles praticavam não só o que era na lei, mas eles eram sabatinados e faziam a circuncisão. Aí eram considerados judeus, podiam participar, já não era visto como um estrangeiro, mas não nesse modelo aqui anterior. Perfeito? Continuando. Houve algumas prisões, está aí na sua apostila, e interrogatório, mas os milagres, está lá em Atos 4, 6, e a aprovação popular, impediram os líderes dos sacerdotes de tomarem atitudes drásticas. Está lá em Atos 4, 21. Então, o que acontece? Nesse momento começa uma perseguição, mas, por causa de alguns milagres, né, e aprovação popular, não existiu uma ideia de o povo meio que estava aprovando esses apóstolos que estavam falando de Cristo, de amor, e aí não permitiram que os donos da lei perseguissem de forma mais drástica. Compreenderam? Tranquilo? Aí, continuando. O Sinédrio, todo mundo sabe o que é o Sinédrio, né? Sabem? Sim ou não? Não? Não sabe? Os grandes da lei, né, os fariseus, né, só para que você saiba, ok? O Sinédrio temia o povo, por isso não maltratou os apóstolos, está lá em 5:26, Atos 5:26. Então, por ele temer, ele não acabou perseguindo os apóstolos, mas, né, tem uma grande questão que muda tudo isso, a perseguição de Estevão. A defesa de Estevão foi perante o Sinédrio. Estevão foi preso, todo mundo sabe, está aí na sua apostila, mas fora levado para lá por homens comuns e não pelos próprios chefes, né? O discurso de Estevão meio que inflamou o povo, né? Lembram do discurso de Estevão? Né? Quem pode falar? Pode falar, Marcelo? Tu lembra? Um resumo de Sim. todo o Antigo Testamento até daquela época atual. Exato. Sim, e vai lá na ferida deles, né? Vai lá. Lembrando que, nesse momento, os judeus consideravam o cristianismo, né, uma heresia. Tudo isso que a gente considera hoje, que a Umbanda, o catolicismo, outras aí são heresia, eles viam como heresia. Outra coisa importante a gente lembrar, que hoje nós estamos no meio. Olhamos para trás, tem o Novo Testamento todo pronto, que você pode
vê. E olhamos para a frente e sabemos o que vai acontecer. Naquela época, eles só tinham um Velho Testamento. Eles não olhavam para trás. Eles só conseguiam olhar para frente. E aí vinha um cara, né, que se dizia ser o Messias, que para eles era o libertador, o guerreiro, e o cara vem falando de ser humilde. Vem falando que, olha, a lei, se você for cumprir a lei, que você cumpra de ponta a ponta, não o que te interessa. Olha, não guarde o sábado, não. É mais importante você salvar a vida do que guardar, como tem lá. Você acha que eles iam acreditar? Vamos ser sinceros. É fácil. Não, hoje já é difícil, não é verdade? Até porque para você tentar convencer que na sua palavra não adianta. Tem que ser através do Espírito Santo. Então, imagine naquela época. E aí o que acontece? Os apóstolos e Cristo estavam indo contra tudo aquilo que o judaísmo pregava, tudo aquilo que o judaísmo tinha compreendido ao longo de todos os tempos. E aí, agora chega alguém que vai mudar tudo isso. É uma transformação profunda. Você tem que perceber que houve uma mudança até esse processo de compreensão, quando eles também começaram a compreender, e aí que entraram para o judaísmo e queriam colocar questões, entraram no cristianismo, queriam colocar questões do judaísmo ali dentro, lembram dessas passagens? E aí foram dito que não, e aí tudo isso era um caldeirão ali para... Imagine se hoje é difícil você convencer uma pessoa, imagine naquela época. Fala, capitão. Não, é que na verdade eles distorceram a mensagem de Estevão, né? Sim. Ele falou a verdade, só que eles criaram uma calúnia. Para poder o povo, né, incitar o povo contra ele. Por isso que eles apedrejaram ele. Porque Eles distorceram Sim. a verdade. Porque geralmente quando você ataca a ferida e vai machucar, aí você acaba atacando novamente, e aí acaba distorcendo, né? Exatamente. Seu discurso deixou o povo com tanta raiva que foi morto a pedrada sem um julgamento. Está em Atos 7:58, está aí na sua apostila. Agora, aqui, alguém lembra? Eu não tenho um doce para dar para vocês, mas pensa num doce imaginário que se eu tivesse. Alguém lembra quem estava aqui? Paulo não, Saulo. Exatamente, não se esqueçam disso. Paulo não estava, quem estava era Saulo, né? Que depois de se transformar igual eu, colérico, né? Colérico, depois de ser transformado, aí eu estou aqui, mas antes eu não estava. Aí, nessa parte aí, né, nós temos dessa transformação, e aí o julgamento foi pela impulsividade, também por isso que eu falei, porque muitas das vezes a gente age na impulsividade, né, não no Espírito Santo. A gente precisa estar refletindo, pensando, né, que Jesus vai agir dessa forma, né? Eu estou sendo o exemplo, né? Então isso é muito importante. Por isso que tem isso lá, para a gente não agir dessa forma. Depois nós continuando aí. Após a morte, está aí na sua apostila, de Estevão, uma grande perseguição, depois da morte de Estevão, uma grande perseguição desabou sobre a igreja, por parte dos judeus. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição desabou sobre a igreja, por parte dos judeus, que consideravam o cristianismo uma heresia a combater. Está lá em Atos 8, de 1 a 5. Então eles consideravam uma heresia, por tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Mais tarde, a perseguição atingiu também os apóstolos. Atos 12, de 1 a 3. Então, no primeiro momento, era só as pessoas, os seguidores, e aí depois também se voltou com os apóstolos, ok? Os cristãos dispersos levavam o evangelho, começando a formar igrejas fora da Judéia. Isso aqui é bem interessante, por quê? Quando os cristãos estão sendo perseguidos, aqui na verdade a gente fala a palavra cristão, mas eles ainda não tinham esse nome, tá? O nome vai vir mais lá na frente, depois eu vou falar. Eles eram considerados seguidores do Nazareno, né, seguidores do Cristo. O mais comum era chamado de seguidores do Nazareno. Então, quando eles
perceberam que o ambiente em Jerusalém não estava, podemos dizer assim, propício, fértil para a palavra, e acredito que isso era plano de Deus, começa a expandir para as outras áreas, para chegar até a gente. Sai do contexto rural e vai para outras regiões, né, principalmente para as cidades. E aí até chegar, vem aquelas áreas ali da Samaria, depois vai à Grécia, depois vai a Roma. Isso aí eu acredito que era um plano de Deus para expandir, porque senão não ia chegar até a gente, não é verdade? Oi? Fogo de óleo com água, né? Isso. Exatamente. Ok? Aí continuando. Aí lá em Atos 5, 34, aqui também tem, só para você saber, agora uma oposição era do próprio povo, como eu falei antes, né? Iniciou-se a primeira perseguição que espalhou eles pela Judéia e Samaria. A segunda perseguição vai acontecer lá com Herodes, né? Que foi uma consequência muito maior, ok? E aí, em Atos 5, de 34 a 39, nós temos o Conselho de Gamaliel. Alguém tem a Bíblia aí para abrir? Pode abrir? Atos 5, 34 a 39, para a gente ler essa importância. Isso. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. 5, 34, 39. 39. Até o 39. Até o 39. Algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Exatamente, esse é o Conselho de Gamaliel que serve até hoje para a gente. Que ele diz lá, Conselho de Gamaliel, Atos 5, 34 a 39. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderá se desfazer. Então, isso é uma coisa para você ter em mente. Se é de Deus, não tem como acabar, não tem como, não é verdade? Vai sempre crescer, dar frutos, né? É só ver a nossa igreja aí, olha, tá sempre dando frutos, né? Sempre crescendo. Saiu lá da garagem, eu cheguei aqui na igreja já tem 14 anos, no primeiro vim, aí depois saiu, sou um dos antigos, só que a minha esposa, ela tá de fato 14 anos, eu vim, aí eu me afastei, aí precisei apanhar para voltar novamente, né? Então isso é o normal, aí depois eu nunca mais apanhei, né? Aí o que acontece? É uma coisa importante, se você verificar, quer ver a igreja? Você vê a igreja pedindo dinheiro? Não. Você, olha, quanto a igreja gasta com essas folhas, quanto com os lanches, com as atividades. A minha esposa, um tempo atrás, era líder da Cesta do Amor, hoje é a André, né? Anteriormente era ela. E aí o que acontece? Quantas pessoas a igreja ajuda, tá aí o tutorial, não é verdade? Então, coisas que a gente nem sabe, só quem está envolvido sabe dessas coisas que estão acontecendo. Então a igreja tem muito gasto. E o pastor não fica pedindo dinheiro, muito pelo contrário, só faz uma oração agradecendo. Agora você vê aí igrejas que não crescem, né? E o cara tem uma igreja aqui que eu não vou dizer o nome, ali perto da Receita Federal, que uma vez eu fui lá, só fala em dinheiro, 90% do culto é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Então aí você, não falando mal, mas quando a obra é de Deus, a gente não tem que se preocupar, as coisas vão acontecer. Nós precisamos colocar a mão na massa,
não podemos ficar sentado, não, é de Deus, então Deus vai fazer. Não, Deus vai capacitar a gente, vai chamar a gente para fazer. Só que Ele vai fazer o milagre, vai fazer as coisas acontecerem, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que é isso aqui o conselho que ele fala aí. A gente tem que ver, como eu falei na aula passada, princípios de Deus, então a coisa vai funcionar de uma certa forma. Foi até interessante, só para você saber, quando esse prédio aqui estava em obra, em construção, né? Aí eu vinha uma vez, o pessoal veio com o pastor para ver, aí eu entrei aqui no salão, eu falei, gente, eu não falei para ninguém, só pensei, falei, que coisa é grande, mas para quê? Eu não tinha visão, né? Para que uma coisa dessa tão grande, né? Aí 2 anos, 1 ano e pouco, eu acho, já estavam fazendo o mezanino, né? Agora já está fazendo outra igreja, que já tem 4 cultos, daqui a pouco vai o 5º aos sábados, né? Que não está dando mais. Só que é dos jovens, exatamente. E ainda tem sexta os adolescentes, né? Então, para você ver como às vezes a gente não tem visão e como cresce, não é verdade? Né? Continuando. Este período termina com a crise provocada pela política do imperador Calígula, tá? Que de 37 a 41, e pela perseguição aos cristãos por parte do rei Herodes, que eu falei anteriormente aqui. Está aí na sua... Pegaram essa frase aí na sua apostila? A expansão da igreja. Os discípulos espalharam pelas regiões do Mediterrâneo, inclusive Roma, e fundam várias comunidades. Está aí também. Sofrem perseguições, primeiro das autoridades religiosas do judaísmo, e a partir do século I, dos romanos. E aí nós vamos ver, conseguiram pegar? Nós vamos ver os principais acontecimentos entre os anos 40 a 70, tá? A igreja ainda nesse período, ainda não houve a transformação de aceitação pelo Império Romano, tá? Ainda vai ser bem perseguida, só vai ser mais aceita, deixar de ser perseguida oficialmente, lá com Teodósio e Constantino, né? Em 330, se eu não me engano, assim, se eu não me recordo, ok? Então, nos anos 40... A partir do capítulo 9 do livro de Atos, começa a falar do ministério de Paulo e o apóstolo dos gentios, né? E em 50 depois de Cristo, meu celular, né? Então, a partir do capítulo 9, o livro de Atos fala sobre o ministério de Paulo, o apóstolo do gentil, que sai de fato ali do judaísmo e agora vem para a gente, né? Graças a Paulo, chega até nós essa ideia da palavra para que a gente possa também conhecer. Em Jerusalém, né, a igreja fora de Jerusalém vai se tornando o centro da narrativa aí, para você ter ideia. Em 50 depois de Cristo, a igreja estava estabelecida na Síria, Frígia, Ásia Central e Europa. Em Jerusalém, após alguns problemas, a igreja aceitou os gentios como irmãos. Concílio de Jerusalém, tá? É o Concílio de Jerusalém, tá aqui, ó. Atos 15, de 1 a 31, chegando até a receber sua ajuda material. Romanos 15, 26 a 27. Ok? E aí, nesse concílio aqui de Jerusalém, que é a grande questão, a igreja percebe, a igreja católica, depois lá na frente, vai perceber que esses concílios determinaram algumas coisas. E a igreja começa a se reunir, o Papa e os bispos. Só que vai ter um concílio lá na frente, muito depois, que nós vamos ver depois, que o Papa coloca-se como infalível, e a palavra dele está acima da Bíblia, e a tradição está acima da Bíblia, né? Então, isso é a maior heresia, né? Como é que ele se torna infalível, sendo humano, e que a palavra dele e a tradição está acima da Bíblia. Isso tudo, só para que você entenda, é por causa das culturas que existiam naquela época, as culturas pagãs. Então, para entrar todas essas pessoas pagãs para dentro
dentro da igreja, né? Então, aceitando. Então, eles vão criando dia disso, dia daquilo, dia dos mortos, dia do nascimento de Cristo, Natal, né? Vão colocando essas datas para que essas pessoas aceitassem, tivessem uma afinidade e traz para dentro da igreja. Ok? A perseguição, né? Nesses 30 anos, o evangelho se expandiu por todo o império, chegando a todas as grandes cidades, inclusive a capital, Roma, lá em Atos 1:18. Né? E aí aqui nós temos aqui as viagens de Paulo. Tá? Então são 3, no próximo você vai ver aí as 3 grandes viagens. Pensa naquela época, né? Quase 16 mil quilômetros, né? Andando aí, na sua maioria a pé, né? Ou num cavalo, numa carroça, sem estrutura. Imagine numa região que no inverno, no verão é muito quente, né? E no inverno é muito frio, né? Então, essa região aí, onde nós temos aí as 3 grandes viagens de Paulo, totalizando quase 16 mil quilômetros. E as cidades, né? Que tem aqui, ó, Antioquia, Chipre, de Chipre, Antioquia, de Icônio a Antioquia, depois a segunda viagem em direção à Europa, depois o regresso, a terceira viagem a Macedônia, a Jerusalém, novamente a Jerusalém. Então você vê que tinha um propósito e era um homem de Deus, porque imagine Deus falar assim para você naquela época: olha, vai para não sei aonde, faz isso. É difícil, né? Hoje nós já não vamos imaginar, e onde a maior parte dos lugares não estavam aceitando a palavra, né? Então tinha que, principalmente na Europa, em Roma principalmente. Se desce para trás, você vai ficar cego de novo. Se desce para trás, claro que já era um homem de Deus, não tinha como, né? E aí se seguirmos a descrição das 3 viagens de Paulo e seus companheiros, narrados nos Atos dos Apóstolos, vemos que eles percorreram em torno de 16 mil quilômetros. Enfrentaram muitos problemas, está lá em 2 Coríntios 11, 25 a 26. E também dificuldades da própria missão de anunciar o Evangelho. Então, só para você entender, a igreja começa esse processo aqui no Oriente e vai para o Ocidente. Então, restrita antes ali aos judeus no Oriente e vai para o Ocidente. Da Palestina para a Ásia Menor, Grécia e Itália. Tá? Então, a Itália aqui representa Roma, né? Principalmente. Pegaram? Da cultura judaica para a cultura grega, ou os helenos, que eram considerados, que também é a mesma característica, helenismo, e você também pode colocar a cultura romana, tá? Pode colocar aí do lado. Da cultura judaica para a cultura grega e romana, de uma realidade rural, nessa área ali da Palestina, para uma realidade urbana, grandes centros foram para grandes cidades, Corinto, que era um grande porto, né? Então, só para você já ter uma ideia, das comunidades ao redor das sinagogas, para as comunidades nas periferias, nas grandes cidades da Ásia e da Europa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um início no Oriente, extremamente rural, extremamente pequena, para o Ocidente, no mundo inteiro, né? Uma expansão, uma abertura enorme, gigantesca, nesse processo de expansão do cristianismo. Pegaram? Alguém quer falar alguma coisa? Quer contribuir? Pode falar, fica à vontade. Aí com isso aqui surge uma coisa muito importante lá em Mateus 28, 19 e 20. A vocação universal da igreja, que a gente não pode perder. Essa é a vocação universal da igreja. Qual é? Lá em Mateus: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu tenho convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Né? Então, pegaram aí? Né? Então, portanto, essa é a vocação da igreja. Nós temos que olhar para os humildes, sim, né? Mas adianta você ir lá, eu e o capitão na capelania, entrar no SEONC e fazer uma visita de consolo e não falar de Cristo?
Não adianta. Eu sempre aconselho, o dia que você quer ajudar alguém, sempre tem, no meu carro sempre tem folhetos, né? O dia que eu bater, vai voar folhetos, o pessoal vai dizer, isso aí é pastor. Só que não sou não, porque tem folheto, tem caixa de folheto, não é verdade? Ele, sabe, eu já nem tiro, tá lá no porta-mala do carro, né? Outro dia, eu fui para o Paraguai, eu voltei, aí eu falei, Gris, se a Polícia Federal parar a gente aqui na rodovia, vão achar que a gente está contrabandeando folheto cristão, né? Porque só tem 3 caixas de folheto, eu nunca tiro. Por quê? Quando você quer ajudar alguém, nada melhor, se você quer dar um dinheiro, uma comida para uma pessoa que está precisando, nós também temos essa obrigação, porque depois ele fala lá, cuidar da viúva, dos humildes, né? Tudo isso. Mas você tem que deixar grampeado lá um livrinho lá, eu tenho vários livrinhos daqui da ANIB, né? As leis, os passos, né, que temos aqui da salvação, e aí eu dou junto com alguma coisa, dou grampeado, porque essa é a nossa vocação, mesmo que você não tenha. Você é tímido, eu não quero falar agora, eu só quero ajudar e não vou falar. Então você entrega junto. Outro dia eu entreguei junto lá indo para a faculdade, a moça, obrigado. Ela falou alguma coisa, eu falei, tá aí, Deus que fez isso, dê uma olhada. Então, porque essa é a vocação. Porque se você fizer só ajuda, né, ela é uma coisa terrena, né? Porque a nossa vocação, temos que ajudar, mas primeiramente temos que falar da palavra, né? Então por isso que nós vamos lá na capelania, né, capitão? E falamos, né? Chamo ele de capitão, mas tá logo, né? Tá profetizando. Mas nós falamos de Deus a todo tempo, não é verdade? A todo momento, não é verdade? E é muito bom, não é essa sensação? Passa para eles essa experiência. Que a gente não sai mais realizado? A gente costuma falar que a pessoa que tem vergonha, né, de estar pregando, né, o evangelho aí fora, ali é uma oportunidade ímpar, porque a pessoa está numa situação em que ela está muito fragilizada, né? Sim. Da questão da saúde dela. E ali é um lugar onde ela vai estar esperando você só para você falar. Sim. Qualquer coisa que você fale ali, ela aceita se comprar, porque é difícil a gente ver uma pessoa que não aceita, né? Verdade. Ela aceita esse coração aberto. Sim. Verdade. E muitas vezes a gente tem testemunho, né? Que nós vamos, às vezes, desanimado, cansado. Quando chega lá, é uma unção tanta do Espírito Santo que eu passo o meu sábado mais feliz, né? Mais cheio do que antes se eu tivesse ficado em casa. Então é bem interessante. É um trabalho que vocês conversem com o pastor Neri para entrar, para conversar com ele. Você também é da capelania, né? É que tu é do grupo dele. Então essa foi a vocação. E aí os principais acontecimentos históricos. No ano de 64, né, o incêndio de Roma, o imperador Nero acusa os cristãos. No ano 70, Tito destrói Jerusalém. Né? Antes tem em 65 aí também uma continuação, o incêndio de Roma. O imperador Nero acusa os cristãos e intensifica a perseguição. Tá? O incêndio de Roma, que devastou 10 dos seus 14 bairros, basicamente quase toda Roma. O imperador Nero acusado pelo povo de ser o autor, lança culpa sobre os cristãos. Né? Inicia assim a segunda perseguição, que vai durar até 68 depois de Cristo. E perecerão, entre outros, os apóstolos. Anota aí na sua apostila, Pedro e Paulo. Acharam? Pedro e Paulo. Em 70, Tito destrói Jerusalém e o templo. E aí é a segunda grande diáspora dos judeus, né? Saída dele, aumenta a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Então, de fato, começa a existir aí essa separação. O judaísmo vai para um lado e o cristianismo para o outro. Começam a ficar distintos, separados. A revolta judaica em Jerusalém, que levou à sua destruição no ano de 70, com o fim das instituições religiosas judaicas, ocorre a separação definitiva entre cristãos e judeus, tornando-se assim religiões distintas. Ok? Ano 65 ou 64? 65, porque lá começou 64, mas outras, e aí a grande questão é em 65, tá? Continuando, outros acontecimentos, né?
Com a mesma intensidade que os apóstolos obedecem à grande comissão, as perseguições vão acontecendo, né? Quanto mais persegue, mais Deus coloca a gente para fazer. Os apóstolos, os primeiros cristãos, foram sendo apedrejados, decapitados, crucificados, queimados e mortos à espada. Tudo isso está lá em Atos 8, de 1 a 14, Hebreus de 11 a 36 e a 38, ok? À medida, está aí na sua apostila, que os primeiros cristãos iam saindo do cenário, outros foram levantados por Deus, com o mesmo zelo e autoridade, a fim de darem continuidade à expansão do Evangelho, né? Então, vão sendo perseguidos alguns, mas Deus vai levantando outros, né? Igual a gente, não só quando vai sendo perseguido. Hoje, por acaso, eu falei de manhã, não tinha escutado o culto, eu assisti agora, mas o pastor também falou agora. Começa a pessoa a ficar muito arrogante, também Deus tira, né? Olha só, eu não preciso, se eu fico assim, olha, opa, hoje eu estou aqui substituindo o pastor Neri, então que, Deus dá logo um peteleco na gente, e não é verdade? Você se acha alguma coisa, certas coisas, Deus, muito pelo contrário, você tem que fazer direito, porque por você estar fazendo, quem são os líderes, quem estão ensinando, tem que ter todo o zelo, porque de ti vai ser cobrado mais, não é verdade? Está lá na palavra. Então, não é para você se achar, é muito pelo contrário, para você ficar na sua, humildezinho, pequenininho, estudar muito mais, né, para que você possa fazer com zelo a obra de Deus, né, porque logo, se você ficar por cima, vem um vendaval e te dá, porque é uma honra você fazer a obra de Deus, está ajudando. Depois, estas passagens foram marcadas, está aí na sua apostila, profundamente pela mudança de mentalidade, né, pela tensão entre os cristãos vindo do judaísmo e os novos cristãos que vinham de outras culturas. Atos 15 e Gálatas 2. E aí é nesse período aí que eu falo. Nesse contexto aqui, que eu falei para você dessa leitura, que acontece o quê? O processo de conversão. Foi doloroso o processo de conversão, com muitos conflitos internos dos judeus com o próprio cristianismo. Imaginemos a dificuldade dos cristãos judeus formando dentro da visão judaica da lei, que deveriam abrir mão por uma visão universal de Deus. Então, o que é isso? Imagina, olha, você vai vir para o cristianismo, mas vai ter que deixar de lado a circuncisão, deixar de lado a obrigatoriedade lá das leis, deixar os seus costumes de lado, e agora a base é o amor. Então isso foi o grande conflito, porque nós temos tudo isso lá em Atos, né? Quando eles começam a vir para a ideia do cristianismo, essa igreja primitiva, eles querem trazer consigo todas as tradições judaicas juntas, toda aquela mistura que eles tinham anteriormente, tudo aquilo que eles praticavam, eles também querem praticar, o não poder a carne de porco, toda a questão dos peixes, dos animais. Então eles queriam trazer isso, e aí foi mostrado, né, para Pedro que não era isso, né, que era permitido tudo. Então imagina você explicar um povo de 4.000 anos de tradição que, isso tudo aí você deixa para trás, porque o que importa é o amor, é pensar na questão, na visão da salvação, e que, agora a salvação não está exclusiva a você, povo eleito, a salvação é de todos, desde que crê em Jesus Cristo e for batizado, será salvo, e não está mais na lei. Isso dá um nó, não é verdade? Fica confuso para eles. Continuando, a passagem da visão de um povo eleito, né, privilegiado por Deus entre todos os povos, para a certeza de que em Cristo todos faziam parte de um único povo. Efésios 2, 17, 18 e 3, 6, né? Então, essa é a questão. A passagem da visão de um povo eleito, privilegiado por Deus entre todos os povos, para a certeza de que em Cristo todos os povos faziam parte de um único povo, né? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, agora não é mais você somente, judeu, é para todos, né? Todos nós agora temos o direito a esta salvação. E aí, não está aí na sua apostila, mas para você saber,
duas coisas. As comunidades que surgiam eram pequenas e frágeis, levavam a sério a mensagem de Jesus. Então elas acreditavam. Isso aí foi uma coisa importante para o início da primeira igreja. E quando é que começa aquela palavra cristão? Lembra que eu falei? Então lá em Atos 11, 26, e depois 2, 42, 47, 4, 32, 37, fala: em Antioquia, para distingui-los, deram a eles o nome de cristãos. Então está lá em Atos 11, 26. Alguém quer ler para mim? Está abrindo aí para a gente. Atos 11, 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E aí, nesse contexto, por que isso? Começava a se adquirir a sua própria identidade, a identidade do cristianismo. Isso foi importante para dar cara, dar forma ao que seria o cristianismo, essa separação, porque ainda estava um pouco confuso essa mistura com a entrada dos judeus e os seus costumes, e aí agora nós temos essa identidade própria. Os Atos dos Apóstolos relatam essa beleza e o vigor destas primeiras comunidades, e como é que eram essas igrejas. Então, se você depois puder, leia Atos 2, 42, 47, Atos 4, 32 a 37. Sim. Aquele símbolo que existe hoje no peixinho. Do peixinho? Simplesmente era um código que eles faziam entre eles e formavam o peixe. Exatamente. Então eles pegavam e isso. de lado para o outro, eles se identificavam. Eu vou falar, se eu ficar, eu vou falar lá na frente, ou o Neri vai falar para vocês lá na frente, essa questão do peixe, essa identificação de como é que se servia como uma marca de identificação, um símbolo nesse processo de perseguição. E aqui nós temos essa identidade, que é a nossa identidade aí cristã, que vai sendo passada, vai sendo construída ao longo dos tempos, até os dias atuais. Alguma coisa a mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Fala. Não uma dúvida, mas até um complemento, E já desde Jeremias, era uma promessa, outros prometendo também que teria uma nova aliança. Sim. E eles não entendiam, Não. Jeremias 31, 31 ele fala: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será uma aliança que eu fiz com seus antepassados, quando coloquei a mão e tirei do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de ser o Senhor deles, diz o Senhor. Era uma aliança que fiz com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, uma nova lei no seu íntimo, escreverei no seu coração, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Exatamente. Então, já Deus falando, que iria ter essa expansão e uma nova aliança. E os judeus não acreditavam, porque eles, desde lá da proposta do povo eleito, tudo ficava fechado entre esse exclusivismo dele, Isso aí foi indicado, só que eles não perceberam toda essa questão. Alguém mais? Não? Então vamos orar, para que eu já vou me despedindo, provavelmente não serei eu, se for, peço mais um pouco de paciência a todos, mas vamos fazer uma oração. Cássio, você pode fazer essa oração? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse momento aqui, esse momento de aprendermos mais da história da igreja. Deus. Obrigado, Pai, por cada palavra dita aqui, Sim. para que cada palavra possa vir aos nossos corações e Amém. nos trazer a Tua mensagem. Amém, Deus. Que o Senhor tem para nos mostrar sobre tudo o que aconteceu e como devemos agir nas nossas vidas. Obrigado pela vida do Vinícius, que está aqui substituindo o pastor Neri, que se encontra enfermo. Cuida da vida dele, Pai, Sim, cuida Deus. também do pastor Neri, que no seu tempo ele possa voltar. Amém, Deus. Se for a semana que vem ou quando for desejado pelo Senhor. Pai. Verdade. Abençoa a vida desses professores que se dedicam a orientar as suas ovelhas, Pai. Amém. E abençoa a todos no seu retorno aos seus lares. Amém. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Amém. Esse é o meu desejo em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos, tá bom?